Olá, sexto ano, tudo bem com vocês? Hoje nós teremos aula de literatura e estudaremos 4 capítulos da obra Pantanautilus. São eles 5, 6, 7 e 8, certo? Bom, então nós vamos começar a estudar o capítulo 5, página 24, certo? Então pegue o livro de vocês e abram nesta página para que nós possamos começar a estudar os capítulos da aula de hoje. Bom, o capítulo 5, ele vai apresentar como começa a aventura no Pantanautilus, certo? Que vocês irão ver que é uma geringonça criada pelo avô Manu, certo? E é uma realização pessoal, é um projeto pessoal dele e que esse sonho dele vai ser realizado através da neta. Então vamos lá ler este capítulo, certo? Para que nós possamos analisar e conversar um pouco sobre. Página 24. Capítulo 5. Quando entrei na oficina, vovô olhava a paisagem pela janela. Sem se virar para mim, começou a falar. Guria, tu já foste uma água viva? Fiquei com cara de quem não entendeu. E sem que eu respondesse, ele continuou. E uma bolha de ar subindo do fundo lamacento de um brejo até a superfície, para estourar e se juntar à atmosfera. Já experimentou ser uma planta aquática, flutuando ao sabor dos ventos, sendo levada aos lugares mais esquecidos, aqueles cantos que ninguém conhece nem tem a menor ideia de como chegar a eles? Eu nunca havia sido uma planta aquática, nem uma água-viva, muito menos uma bolha de ar. Você gostaria de se sentir assim? Meio confusa, fiz que sim com a cabeça. Vovô me respondeu com um sorriso de coringa. Pois é, minha guria, eu também gostaria demais. É sobre isso o meu plano. Eu estava ansiosa para conhecer a nova empreitada do vovô e suspeitava que ela tinha a ver com uma espécie de bolha gigante e transparente, encostada no canto da oficina. Você se lembra do velho Jacques? Sim, eu me lembrava do amigo francês do vovô, que numa visita ao Brasil tinha dormido na fazenda. Embora na época eu fosse muito pequena, nunca me esqueci do seu gorro vermelho e suas ideias diferentes. Aquele cientista e aventureiro havia percorrido os 7 mares de submarino, barco e navio. Os abismos oceânicos e seus habitantes mais estranhos ele conhecia de perto, assim como as profundezas do rio Amazonas, do lago Titicacá e de vários outros locais que eu adoraria visitar. Pois bem, tínhamos um plano que começamos a colocar em prática na última vez em que ele veio nos visitar. O projeto envolvia a construção de um pequeno submarino e a exploração da planície inundada do Pantanal. O velho tinha o sonho de ver plantas aquáticas onde, na seca, mal nasciam capim, de ver os bichos que na cheia tomam o lugar dos animais terrestres, de passear nessa terra submersa, espécie de Atlântida tropical. Deve haver tesouros nesses pântanos. Quando o avô Manu fala tesouros, a neta imagina que sejam joias, ouro, certo? Moedas, um baú de tesouros. Mas quando ele fala que há tesouros debaixo dessa água lamacenta, ele diz da vida aquática, certo? Ele está falando da biodiversidade do Pantanal, certo? Então, para ele, assim como o amigo dele, que vocês vão ver que é falecido, um tesouro para ele seria conhecer essa vida aquática de perto, ver como vivem, como se comportam, acompanhar, certo? Observar. Então, ele explica para a neta dele que isso é um tesouro, você conhecer a biodiversidade, ou seja, os animais, a forma como esses animais vivem, como eles se comportam, certo? Analisá-los. Então, assim, ele explica para a neta que isso é um tesouro. Por quê? Porque nem todas as pessoas têm conhecimento, certo? Disso e dessa vida aquática. Então, ele
quer realizar esse sonho, mas pela idade dele isso não é possível. Então ele conversa com a neta para que ela possa realizar esse sonho. E o único objetivo é que ela apenas anote. Ele dará o caderno dele para ela, certo? O livro dele, do Guia para Nada, para que ela possa registrar tudo o que ela achar de interessante e de relevante, certo? Então, ela irá acompanhada com o macaquinho, que é o Bujo, o macaco, certo? Criado por eles, um macaco órfão. E dessa forma vai começar a aventura. E tudo isso eles vão planejar, certo? Sem que a avó, Aqualina, saiba que ela irá passar a noite debaixo d'água. E eles começam a planejar e a se preparar para a viagem, certo? No caso, a neta e o macaquinho. Bom, no capítulo 6, nós veremos o treinamento. O avô Manu irá treinar a neta para que ela possa começar a entender como funciona o Pantanautilus, certo? Ou seja, mecanismos, que isso quer dizer como deve dirigi-lo, o que fazer, como funciona, enfim, a submersão. E então eles também vão se preparar para a aventura, certo? E planejam como eles vão fazer tudo isso. Lembrando, ela irá sem o conhecimento da avó, certo? A avó não sabe do plano deles, então isso é arquitetado por eles sem o conhecimento da avó. Então nós veremos que a narradora oculta parte da história para que a avó dela não impedisse que ela fosse nessa aventura, já que ela é uma criança e lembrando ela tem 10 anos. E isso a princípio é algo que é surreal, é algo que é interessante, mas pode ser perigoso, certo? E assim ela irá começar a aventura dela e ela irá falar um pouco do trajeto que ela passará por Acurialto, começará por lá. E o objetivo é que ela observe os capões, certo? Então vamos ler o final do capítulo 6, na página 29, certo? Então vamos lá, o último parágrafo. No dia anterior à partida, enchi minha mochila com comida, sem me esquecer das frutas para o macaquinho. Como passaríamos a noite fora de casa, levei uma lanterna, mas a vovó não poderia nem sonhar com a possibilidade de dormirmos no mato. Por isso, contei só a metade da história. Vó, amanhã eu e o macaquinho não vamos jantar. Vamos explorar o fundo da Acurialto. Mas precisa perder o jantar por causa disso? O jantar e o café da manhã. Tem muita coisa para ser explorada. Vamos dormir na casa do Lau. Ele nos deixou passar a noite lá. Que mentira! Se o Lau descobrisse que o havíamos metido nessa história, nos denunciaria na hora. Não porque achasse perigoso passar a noite fora de casa, já que havia feito isso muitas vezes quando era criança. Em pescarias ou levando comitivas, mas porque era obediente à vovó. Ela sabia bem que o lanche era parte importante da aventura, por isso não insistiu para que viéssemos jantar e ainda deu um reforço na boia. O que seria a boia? Na comida, certo? Pois vou fazer um arroz de carreteiro e umas chipas para o jantar e o café da manhã. O carreteiro é comida de peão e a chipa era a comida dos soldados da guerra, na Guerra do Paraguai. Vocês vão ter sustância por um dia inteiro. Bom, então dessa forma eles conseguem convencer, no caso a neta consegue convencer a avó Aqualina de que ela irá explorar a Curialto, certo? Em terra, ou seja, em partes, ela conta em partes o que realmente vai acontecer e ela acaba envolvendo o Lau, e quem é o Lau? É o rapaz que trabalha junto com eles, certo? Que mora com eles, ajudando na fazenda. E no capítulo 7 vai começar a aventura, certo? E que ela diz ser a partida falsa. Por que partida falsa? Porque ela finge que está indo em direção a Curialto, mas ela até que ela perceba que todos entram e
e saiam da vista, ou seja, que não estão mais observando ela, ela dá a volta para o quê? Para preparar a embarcação. Então vamos lá ler o capítulo 7. Capítulo 7. Após o almoço do dia seguinte, me despedi da vovó, do vovô e do Lau, que acenavam da varanda. Vó Aquilina fez sua última recomendação, enquanto eu caminhava na direção dos fundos com o macaquinho em cima da mochila nas minhas costas. Não entrem nos capões, que na cheia todos os bichos vão para lá. A ideia de todos os animais juntos nos capões, predadores e presas, onças e queixadas, sucuris e aves, me parecia a festa no céu. Apesar de eu não saber onde ficavam os animais terrestres na cheia, aquilo não parecia ser possível. De qualquer forma, a gente ia tomar cuidado. Aquela era a nossa primeira partida, a falsa. Assim que os três se dispersaram e vovó entrou em casa, levada pelo vovô, fizemos meia volta e fomos para a oficina, onde o Pantanautilus estava à beira d'água, pronto para partir, e onde vovô foi nos encontrar. Antes de entrarmos no submarino, vô Manu me entregou o que parecia ser uma enciclopédia velhíssima. As bordas amarelas e puídas das páginas saíam pela capa de couro, como se tivessem sido muito consultadas ao longo dos anos. Era o guia para nada. Então aqui ele dá o guia para nada para que ela possa anotar tudo o que ela vai encontrar na aventura, certo? Então vamos pular para o final do capítulo, na página 33, certo? Curiosa sobre o conteúdo daquele guia maluco, abri em uma página qualquer e li um verbete que dizia ser sobre as transmutações. Da próxima vez em que eu me transformar em outra coisa, por exemplo, um passarinho, vou ser tão avemente passarinho que pretendo confundir se sou um velho que se transformou em ave ou se sou uma ave que acha que é um velho. Dei uma risada e guardei o livro na mochila. O senso de humor do vovô era impagável. Em seguida, nos acomodamos no submarino. Antes de fecharmos a escotilha, ele disse: esse é um pequeno passo para uma pequena mulher e um bujo, mas um grande salto para a humanidade. Vocês vão revolucionar a ciência. E tu, guria, tu vais ser os meus olhos. Não perca nada. Conte-me tudo na volta. Assim submergimos, dedos polegares para cima, os meus e os do macaquinho, sinalizando estarmos preparados. Lá fora, vovô se despediu fazendo uma continência. Eu seria seus olhos. E por que o avô Manu diz que seria um salto para a humanidade? Porque ela teria acesso, ela conheceria todos os animais, como eles se comportam ali, naquele período de cheia no Pantanal, certo? Então é como se ela fosse uma pequena pesquisadora, certo? Uma bióloga. Então imaginem que interessante e que legal que ela tem essa oportunidade, quanto uma pessoa tão jovem, a poder explorar o mundo dos animais, certo? Do Pantanal e a biodiversidade em si. Por isso ele a motiva dizendo que que isso não é algo pequeno, mas é grandioso. Por quê? Porque ela irá pesquisar, ela irá o quê? Fazer anotações. Ela terá acesso àquilo, que nem ele terá. Então ela verá com os seus olhos e passará para outras pessoas aquilo que ela aprendeu, que ela viu. No último capítulo dessa aula, capítulo 8, nós veremos que ela e Macaquinho iniciarão a aventura, certo? E começarão seu percurso e darão as primeiras impressões. Ela nos dará as primeiras impressões a respeito do rio, da vida aquática, certo? E como ela se sente. Página 34, capítulo 8. Vamos ler, então. Às 2 da tarde, submergimos na baía da Acuri Alto. Indiquei a distância, o ângulo e velocidade ao computador, e o Pantanautilus tomou o rumo certo. Assim, durante toda a viagem, pude me dedicar mais à apreciação da paisagem do que à direção. O primeiro destino era um capão a 5 km da Acuri Alto. Nada nos esperava lá. A importância dessa parte da viagem estava no trajeto.
Não se preocupe com a partida nem com a chegada, tinha dito o vovô. Nada vai ser alcançado, nenhum prêmio vai ser ganho, mas tem o caminho onde as coisas acontecem. Então, o importante da viagem, dessa pesquisa de campo dela, seria não o começo nem o fim, mas o percurso, certo? O meio. E por que o meio? Porque é durante a viagem que ela vai perceber, que ela vai analisar e observar a vida e o comportamento dos animais, certo? Então, tudo isso ela vai registrar no caderno. Então, o interessante da viagem não seria o início e nem o fim da viagem, mas o meio, certo? O trajeto, porque é onde ela vai conseguir observar os animais e tudo que está ao redor dela e vai conseguir o que? Anotar, certo? O mapa servia para nos levar aos lugares que vovô queria que conhecêssemos e para nos trazer de volta sãos e salvos, não para nos levar a tesouros espanhóis, a alguma flor rara e estranha ou a algum monstro fantástico. Só deveríamos conhecer o Pantanal submerso e contar nossa história. E isso já era muito, certo? Assim como nós já conversamos aqui, falei para vocês sobre a importância do trajeto, certo? Que é o objetivo deles, que é o quê? Analisar, observar os animais, como eles se comportam, certo? A vida no Pantanal. Então, assim, o avô dela planejou tudo, certo? Não é algo feito de qualquer forma. Ele planejou tudo até, vocês verão nos próximos capítulos, até onde eles irão dormir e o que eles irão encontrar. Então, ele planejou tudo para que desse tudo certo e para que tivesse sucesso a viagem no Pantanautilus, certo? Então, para a atividade, para casa, para que vocês possam estudar a fundo o livro, proponho a vocês uma atividade de pesquisa, que seria a seguinte: pesquise sobre a importância dos animais aquáticos. Ou seja, qual a importância de estudarmos, de preservarmos os animais aquáticos? Qual a importância deles no mundo, para o ecossistema? Por que nós devemos preservá-los? Se eles forem extintos, qual é a consequência? Então, tudo isso vocês podem pesquisar e anotar a pesquisa de vocês, certo? Bom, e não precisa se alongar, não precisa ficar preocupado. Professora, eu preciso escrever muito? Não precisa escrever muito. Se você escrever um parágrafo, está de bom tamanho. Se você quiser escrever mais, por achar interessante, também pode escrever. Então, fica a seu critério. Mas, no mínimo, um parágrafo, certo? Bom, é isto e até a próxima aula.